Hoje em dia a gente já percebe um padrão onde a gente sempre assiste ou joga jogos de terror ou filmes de terror. É como se o desconforto tivesse virado uma forma de entretenimento que a gente criou na nossa cabeça. Mas por que a gente gosta tanto de se sentir assim? Porque a gente busca de propósito coisas que deveriam nos incomodar verdadeiramente. Talvez assistir o desconfortável seja mais prazeroso do que parece. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Quando a gente fala em desconforto, muita gente pensa só em medo. Tipo, quando a gente assiste um filme de terror. Mas o sentimento que esse tipo de mídia causa na gente depende muito de como ela é construída. E Ari Aster sabe muito bem do que eu tô falando. Ari Aster é um diretor americano que trabalha com um terror muito mais psicológico do que visual. Ele é o nome por trás de Hereditário e Midsommar, dois filmes que não te assustam com monstros pulando na sua cara, mas sim te incomodando com a sua atmosfera. Mas para entender bem essa pegada do desconforto, eu vou focar em um curta dele que mostra isso de forma clara. A Coisa Estranha sobre os Johnsons. A história começa com Isaiah, filho dos Johnsons, trancado no quarto dele, se masturbando em frente a uma foto. Até que seu pai, ele abre a porta. Alright, shoes on, mister. Wait, don't. I'm cleaning in I here. knocked. Depois disso, ele tenta amenizar a situação, se desculpando e falando que ele não queria que ele se sentisse estranho ou sujo com aquilo. I'm sorry I just barged in like that to your personal space. Ele entra no quarto e tem uma conversa de pai para filho. E logo depois disso, ele sai do quarto. Mas antes que ele pudesse realmente sair do quarto, o filho dele fala "te amo" para ele. E como um pai normal, diz também que o ama. I love you back. Mas, na perspectiva do pai, aquilo era normal. Já pra Isaiah, não. Ele sai do quarto e a gente vê com qual foto ele estava se aliviando. E era uma foto do próprio pai. E assim, o curta abre, direto e sem enrolação. O curta, ele aborda um tema de abuso de um filho para um pai, não de um pai para filho. O curta, ele é construído de uma forma onde ele não precisa chocar para ser entendido, e um exemplo claro disso são as cenas iniciais, onde a gente vê a primeira fotografia dos Johnsons, e nessas cenas, os diálogos e o clima estão leves. O fotógrafo diz que ele queria uma foto onde o pai não estivesse sorrindo, And how about a smile from Dad this time? Was I not smiling? Oh, were you? Oh, sorry, I thought I was. e na cena seguinte a gente vê o pai todo acabado. É o casamento do filho dele e ele não consegue mais esconder sua tristeza. Você nota aqui que algo ruim aconteceu ao decorrer desses anos e algo ruim vem acontecendo. A cena, ela mostra algo que o filho dele faz com o pai no momento da foto, mas não deu pra perceber direito. Logo depois disso, a cena corta e a gente se depara com a mãe, procurando pelo seu marido. Mas nenhuma notícia dele. Depois disso, ela procura pelo seu filho. Mas nenhum vestígio dele. Como se ele estivesse sumido no próprio casamento. Então, ela caminha pelo casamento à procura de sua família, até que ela chega no jardim. A gente escuta e a câmera vai se aproximando lentamente por uma brecha onde a gente não consegue ver quase nada. Mas quem realmente vê o que tá acontecendo é ela. E pra gente, fica só na nossa imaginação. E é nesse tipo de cena que a gente entende que o desconforto é mais forte do que o susto. A adrenalina, ou epinefrina, é um hormônio que dispara no nosso sangue, sendo responsável por acelerar o nosso coração, deixando a respiração mais rápida e atuando como um neurotransmissor, ajudando o corpo a reagir rapidamente a situações de perigo ou estresse. E esse é o problema. A gente não devia gostar disso, não devia assistir essas paradas, nem jogar, mas joga. Joga como se nada tivesse acontecido de errado, mesmo quando tudo parece errado. Então, vamos pegar um jogo como Iron Lung como exemplo. O game inicia com o nosso protagonista descendo no que parece água, provavelmente sendo o oceano que aparece no menu. Uma voz nos acompanha dizendo que a apreensão marítima será grande, realmente confirmando a teoria que a gente teve que parece ser o oceano do menu. Mas pera, o que tá acontecendo aqui? Relaxem que o jogo ele não fez o favor de explicar o lore nesse textão gigante. Seguinte, a história de Iron Lung é relativamente simples. Há um tempo atrás, toda estrela e planeta presente no universo simplesmente desapareceu.
apenas deixando para trás as pessoas em espaçonaves ou estações espaciais. Esse evento no jogo ele é chamado de Rupture Quiet ou Ruptura Quieta, e as pessoas restantes ficaram em busca de suprimentos ou uma casa para morar. Então eles começaram a explorar as últimas estrelas presentes no universo a fim de encontrar suprimentos naturais, e uma dessas luas tem uma anomalia em comum: o nosso querido Mar de Sangue. O texto continua nos falando que a gente é um condenado com a missão de explorar esse mar com o submarino Pulmão de Ferro, e se a gente for bem sucedido na exploração, a gente conquista a liberdade. Beleza, com o contexto dado, finalmente a gameplay começou. Ok, a gameplay do jogo ela é relativamente simples, mas complicada ao mesmo tempo. A nossa única fonte de visão do submarino ela foi tapada, e o nosso único método de navegação é por este painel de controle onde nos mostra as nossas coordenadas. A gente tem o X e o Y, sendo o X é horizontal e o Y é vertical, e temos também esse sensor que apita quando o submarino chega perto de alguma superfície, que nos ajuda a não bater nas paredes ou em qualquer superfície presente nesse mar de sangue. O nosso objetivo é bem simples, a gente tem que ir até as coordenadas que estão marcadas no mapa e tirar fotos desses locais. Como a gente não vê nada, essas fotos elas podem ser tiradas a qualquer momento da nossa navegação, sendo aqui que o jogo tem seu trunfo. Sendo a nossa única forma de visão esta câmera antiga e ferrada, ela cria uma certa tensão e imersão no jogo, e o jogo ele só consegue alcançar isso porque o mar inteiro é modelado. Nada aqui é por acaso, toda a estrutura que a gente vê durante o jogo realmente está presente embaixo daquele mar. Pra gente ter uma noção, o jogo tem biomas, sim, biomas embaixo d'água. Em partes do mapa tem uma concentração maior de galhos mortos e outra uma concentração maior de pedras, e também uma parte que tem isso. Essa superfície parece um prédio com essas janelas arredondadas, indicando que pessoas já tentaram habitar este local, ok? Quando a gente chega a esses locais, dá um certo desconforto porque muitas das vezes a gente não sabe o que representa a foto que a gente tira no local. Muitas vezes pode ser galhos, pode ser pedras, mas a câmera em si te dá uma dúvida do que você realmente tá vendo. Ao decorrer que a gente chega nos pontos e a gente tira fotos desses pontos, a gente percebe um recado, uma carta no chão que diz isso. Isso não é uma expedição, é uma execução. Quando eles te colocam aqui, não querem que você volte. E mesmo que você volte, e mesmo que eles cumpram suas promessas, que liberdade te espera? Há alguns poucos navios morrendo em um mar de estrelas mortas? Se ainda há esperança, ela está além do véu. Esperança neste vazio é tão ilusória quanto a luz das estrelas. Escolherei respirar meu último suspiro aqui no fundo de um oceano, invisível, inaudível e incontrolado. Eles terão sua execução, eu terei minha liberdade. Você está sem esperança e não tem pra onde correr. A gente só tem um dever a cumprir. Depois disso, a gente só continua navegando, tentando ignorar a verdade, até que a gente escuta esse som de longe. É algo grande, mas que pelo menos tá longe do submarino. A gente ignora isso porque a gente tem que contribuir para a humanidade. Então, chegando no próximo ponto de interesse e tirando a foto, é isso aqui que aparece. Que porra é essa? São minhocas, correntes, a gente não sabe, pelo menos ainda. Chegando no penúltimo ponto de interesse, isso aqui acontece. Isso era um monstro, essa merda era um monstro e tava observando a gente. A gente tira a foto de novo e ele sumiu. Então, beleza, a gente sabe que tem algo seguindo a gente. Depois de algum tempo navegando, depois de a gente saber que tem essa criatura seguindo a gente percebe que o submarino aos poucos tá quebrando. Depois de a gente navegar tanto e mais válvulas do submarino se abrir, a gente chega no nosso próximo ponto de interesse e é isso que aparece. Eu acho que isso é uma carcaça de um monstro que vivia aqui embaixo. Beleza, vamos prosseguir com a nossa viagem. Depois disso, a gente parte pro nosso último ponto de checagem. Tá, eu acho que a gente não tá mais sozinho. Depois disso, o submarino, no seu limite, ele quebra e começa a entrar bastante sangue no nosso submarino.